Eu já quero começar esse vídeo avisando que ele vai ser longo, então já pega aí seu cesto de roupa para dobrar, sua pia cheia de louça para lavar, bota seu fone de ouvido e vem comigo para mais um Diário da Fé em Ação, porque hoje nós vamos falar de fruto do Espírito e assunto é o que não falta. Bora lá? O tema do vídeo de hoje é o fruto do Espírito. E antes da gente ir direto pro tema, eu quero dar 2 avisos. Eu tô gravando na sala da minha casa e a vida tá acontecendo, então o Arthur tá brincando ali, os vizinhos vão andar, vocês vão ouvir barulhos. E o outro é que eu vou tentar gravar um vídeo só de uma vez. Então se ficar alguma coisa pra trás no próximo vídeo, eu tento consertar ou sei lá, falar mais sobre o assunto. Agora vamos direto ao ponto. O fruto do Espírito, você sabe o que é? Esse foi o primeiro estudo que eu fiz, o primeiro não, o segundo talvez, mais profundo, mas com certeza foi o que mais gerou transformação dentro de mim. E não transformações que as pessoas viram, mas mudança de mentalidade, curas emocionais, mudou muita coisa dentro de mim. Foi um momento assim de muito encontro verdadeiro com Deus dentro da minha casa, onde eu fui confrontada a respeito de muitos preconceitos, de muitas coisas que eu tinha, minhas, particulares, que foi uma coisa trabalhada dentro de mim. Eu tô aqui para dividir as minhas experiências com vocês, porque na verdade esse é o intuito do porquê foi criado esse canal, essa maneira de levar esse conteúdo para vocês, além de vocês me verem passar determinadas vergonhas. E porque meu celular não tava cooperando, assim como não tá agora, falando que eu tô com memória cheia o tempo todo, já parou, eu já gravei esse vídeo muitas vezes. E eu precisei parar por falta de memória. Não vou devagar, vamos direto. Eu tinha feito um script muito bem feito, mas não consegui seguir nenhuma das tentativas. Essa é a última tentativa e é essa que vai e pronto, acabou. Então eu fiz umas anotações aqui e vou tentar falar da maneira mais simples para funcionar. O fruto do Espírito, ele é a característica do caráter de Cristo em nós, a maneira com que ela se manifesta na gente. A gente por nós mesmos não consegue manifestar essas características sozinhos. Precisa da ação do Espírito Santo. Mas quem determina como essas coisas acontecerão vai ser a gente de acordo com o espaço que nós damos para o Espírito Santo agir em nós. Então assim, quanto mais espaço, quanto mais você busca Deus, mais ele vai gerando uma transformação dentro de você e as suas ações vão sendo transformadas. E é aí que geramos o fruto do Espírito. Você entende? É aí que ele se manifesta na gente. Sozinho nós não conseguimos. A maneira mais simples de exemplificar o fruto do Espírito é com uma mexerica. A mexerica ela é um fruto inteiro, tem casca. Eu já desmanchei ela em outro vídeo, não vou fazer isso de novo. A mexerica ela é um fruto, só que ela tem vários gominhos. E é assim que nós exemplificamos o fruto do Espírito. Ele é um fruto, mas ele é dividido, Paulo exemplifica ele em virtudes. As virtudes são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as virtudes do caráter de Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos cada uma dessas virtudes representadas e exemplificadas. Ele viveu dessa maneira. Por isso que temos que olhar para ele, para suas ações e tentar imitá-lo em suas ações. E isso por nós mesmos não fazemos. Por quê? Porque é um mandamento o amor. Você deve amar a todos, mas sozinho você consegue amar seu inimigo? Não. A gente precisa da ação do Espírito Santo para nos ensinar dia após dia. Outra coisa muito interessante nessa analogia sobre a mexerica,
quando você pensa em fruto, o fruto para nascer ele precisa de uma semente. E essa semente ela precisa de um solo, precisa de fatores externos para poder crescer saudável e dar frutos. Assim somos nós. A gente aprende muita coisa, só que de nada vale o conhecimento se você não colocá-lo em prática. Como eu falei, o intuito deste canal é ajudar a mim mesma, eu aprender, enquanto aprendo, transfiro para vocês o que estou aprendendo em como praticar essas coisas. Você entende? Em como praticar, colocar em prática tudo que tenho aprendido. Porque é ótimo saber muita coisa. Eu posso saber 50 mil palavras em chinês, mas se eu não usar essas palavras, do que me adianta ter essas palavras? Você entende? Então, o real intuito é justamente praticar o que temos aprendido. Então, não adianta eu saber que Jesus, ele me manda ser uma pessoa paciente, se eu não praticar essa paciência. E não adianta eu querer mostrar para as pessoas, até cuspi, eu querer mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa paciente, quando eu estou sozinha, eu não tenho paciência com nada, entende? O fruto do Espírito não tem como você fingir que tem ele, porque você não vai sustentar isso. E aí, quanto mais você se frustrar, mais longe de Deus você vai. Entende? Mas não vamos devagar muito. Voltando aqui para a fruta, eu acho muito bonitinho porque é um ciclo. Semente vira uma árvore e a árvore dá o fruto, que daí vem a semente. E é assim que nós temos que viver. Você pega um ensinamento. Vamos colocar aqui, no final eu vou falar para vocês sobre uma passagem maravilhosa. Mas vamos colocar assim, você pega o ensinamento, eu te ensino a fazer um café maravilhoso. Eu te ensino uma receita muito boa. Você saber essa receita, os ingredientes que vão, você consegue saber o gosto que ela tem? Você consegue? Você pode imaginar, mas você não consegue saber o gosto, a mistura dos ingredientes, o que vai dar. Você imagina, mas você não sabe. Você só vai saber se você pegar a informação que você tem, fizer a receita e comer a receita. São 3 passos. Esse é o espaço que nós damos para o Espírito Santo agir na nossa vida. É pegar a informação, o louvor que você escuta, a palavra que você lê, a pregação que você ouve. Você pegar essa informação e tentar trazer para cada situação da sua vida. Para cada uma você aplicar o que você tem aprendido. A gente nunca vai ser santo. Santo só existiu Jesus. Mas a gente precisa estar disposto a fazer o melhor todos os dias. A tentar fazer o melhor com o que você sabe. E é assim que aplicamos o que aprendemos. E o fruto do Espírito nada mais é do que a manifestação de todos esses ensinamentos, de toda essa transformação que o Espírito Santo gera em nós. A gente não consegue gerar esses frutos se não tivermos o Espírito Santo em nós. Mas ok. Uma coisa que eu acho muito interessante e que na época que eu estudei o fruto do Espírito, eu fiz, foi tirar todos os tipos de distrações e me focar somente no estudo. Era para ser um propósito de 7 dias, virou quase 3 meses e foi maravilhoso. Eu tirei todas as redes sociais, eu tirei tudo isso, coisas que eu achava que eu não conseguiria viver sem. E eu percebi o quanto a gente se distrai durante o dia. Quanta coisa que tira a nossa atenção do que realmente importa, sabe? Quantas vezes a gente deixa de fazer o que precisa ser feito por preguiça e por distração, a gente se distrai. Então a gente precisa, em todas as situações, olhar sempre para a mesma direção. Porque quando a gente olhar para Jesus e a gente entender o nosso tamanho diante dele, entender o que ele representa para nós, a gente é um lembrete do que precisamos fazer para estar mais perto dele. Nós somos salvos pela graça, mas para despertar, para ser essa pessoa melhor, a gente precisa estar próximo dele, repetindo as suas ações.
não significa que nunca mais vamos errar. Vamos. Qualquer minuto que a gente tira o olhar de Jesus é quando a gente fofoca, é quando a gente xinga, é quando a gente briga, é quando a gente perde a paciência. Quando a gente tira o nosso olho do que realmente importa. Porque é essa a intenção do inimigo, justamente nos distrair do que realmente importa. Tirar a gente do foco e do propósito do que nós fomos gerados para ser, sabe? É tirar você do caminho que você tá seguindo para mais próximo de Deus, para se tornar aquela pessoa que ele projetou você para ser. Ele quer justamente te distrair desse caminho e ele vai colocar coisas muito interessantes no caminho. Ele pode te distrair com coisas boas, ele pode te distrair com coisas ruins, mas o importante é que você não siga esse caminho, sabe? Não importa como ele vai te distrair, o importante é te tirar do foco. Mas vamos lá. Se eu puder dar um conselho aqui hoje, eu gostaria muito de dizer para você, não vou falar para você fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira vez que eu fiz esse estudo, até porque eu não sei se vou fazer dessa vez, apesar de que foi muito bom para mim. Mas pelo menos tentar diminuir a quantidade de distrações. O Arthur quer participar do vídeo. Mas tentar diminuir a quantidade de distrações. A gente falando de distração, né? Tenta ficar menos no Instagram, procura saber mais, procura ler a Bíblia. Foi Paulo que escreveu sobre o fruto do Espírito e eu tenho conteúdo sobre Paulo que eu amo. Eu quero fazer um estudo sobre Paulo. E Paulo, ele escreve sobre o fruto do Espírito justamente na carta aos Gálatas, porque tinham falsos profetas se levantando no meio do povo, falando que só crer em Jesus não era o bastante para salvar, que precisava crer em Jesus e praticar as leis. Só que Jesus, ele veio justamente combater a hipocrisia, porque quando você pratica somente a lei, você não vive de fato o evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele não quer saber o que você aparenta ser, ele quer que você seja. A gente não faz para parecer, a gente mostra quem a gente é. Sabe? Então, ele não quer que você viva de aparências. Ele não te quer enfiado numa igreja com uma Bíblia debaixo do braço, com uma saia no pé, só para você dizer que você crê nele, que você é crente. Não! Você pode fazer tudo isso, desde que a essência dentro de você seja realmente transformada, que você realmente creia nele. Sabe? Essa questão de comportamento e de vestimenta são coisas que o próprio Espírito Santo vai transformando dentro de você. Não deve ser uma coisa imposta e você não deve fazer para parecer ser santo. Porque não é isso que ele busca. Ele quer essência. Entende? Esse período do estudo que eu fiz no ano passado, para mim, foi de muita transformação e de muito encontro com Deus, porque foi aonde muitas coisas dentro de mim foram quebradas e curadas. E grande parte dos preconceitos e dos julgamentos que nós levamos é justamente de acordo com as nossas experiências. Então, quanto mais feridos somos, mais julgamos as pessoas. Quanto mais feridos somos mais a gente fere outras pessoas. Então, para que a gente manifeste essas características verdadeiramente, a gente precisa se permitir ser curado. A gente precisa dar esse espaço para o Espírito Santo entrar em cada área. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu vou falar quando chegar a hora, na virtude do amor, que foi a última virtude é a primeira virtude, mas foi a última que eu estudei. E, cara, eu tive uma experiência transformadora com Cristo, onde eu entendi a misericórdia e o amor dele com a gente. Eu entendi de fato o meu tamanho e falei, cara, como que pode o Senhor cuidar de mim, porque eu vejo o seu cuidado na minha vida, como que pode o Senhor fazer por uma pessoa que não valoriza isso? Porque eu fui posta diante do espelho e eu tive que reconhecer. E quando você reconhece as suas falhas e você se arrepende, é só aí que as mudanças acontecem, sabe? E... bom, eu acho que
esse vídeo, ele é mais um panorama do que é o fruto do Espírito. Nós realmente conheceremos o fruto conforme a gente for estudando cada virtude. Então, só para familiarizar quem nunca ouviu falar ou quem ouviu por alto, quem escreveu sobre o fruto do Espírito foi Paulo. Paulo, que foi chamado a ser apóstolo depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Paulo, ele era um fariseu perseguidor dos cristãos. No primeiro século, ele estava presente quando o primeiro cristão foi apedrejado, Estevão. Ele teve um encontro com Cristo grandioso no caminho para Damasco, onde ele estava indo para perseguir cristãos. Ele teve uma visão de Cristo e ele teve a visão dele retirada e literalmente uma troca de visão. Ele teve um encontro com Jesus, onde ele passou de perseguidor de Cristo e dos cristãos a apóstolo, a plantador de igrejas. Ele escreveu a maior parte das cartas que nós temos no Novo Testamento e ele pega todos os ensinamentos, apesar de não ter conhecido Jesus em vida, ele foi ensinado pelo próprio Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que foi ao encontro dele. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essas cartas de acordo com a dificuldade das igrejas de cada lugar. Então, cada carta de Paulo é justamente para dar um direcionamento sobre alguma falha que aquela igreja daquele lugar estava tendo. E a igreja das Galáxias, das Galáxias, os Gálatas, eles estavam enfrentando esse problema dos falsos profetas querendo deturpar a graça de Jesus, querendo dizer, olha, para você ser salvo, você deve fazer isso. E Paulo estava dizendo, não, para você ser salvo, você só deve praticar, você deve pedir para que o Espírito Santo gere em você o fruto do Espírito. Em contrapartida, nós temos as obras da carne, que nós também falaremos, que é glutonaria, bebedice, luxúria, perversão sexual, roubo, injustiças, quando uma pessoa não é honesta, desonestidade, mentiras. Essas são as obras da carne. E Paulo, ele fala muito sobre a luta constante que nós vivemos de carne contra espírito, sabe? É uma guerra, cabo de guerra. Nós vivemos em constante luta, a carne contra o espírito. A gente não pode viver só no espiritual porque temos um corpo que precisa ser alimentado, temos uma vida que precisa ser vivida. Então a gente precisa saber se comportar aqui no mundo material. Em contrapartida, a gente não pode abandonar a nossa vida de fé, o mundo espiritual. Por quê? Porque se abandonamos, a carne não se sustenta sozinha. Para a gente conseguir enfrentar as dificuldades da vida, a gente precisa ter o nosso espiritual fortalecido, porque quando a carne enfraquece, o espírito sustenta. Mas se a carne enfraquece e o espírito está morto, a carne não aguenta, ela sucumbe. Por isso que nós vivemos nessa luta cotidiana de carne contra espírito. A gente precisa alimentar os dois, só que a gente precisa, para alimentar a carne, primeiro deixar o espírito fortalecido, porque aí sim a gente vai conseguir não ser influenciado pelo ambiente, a gente vai ser alimentado de dentro para fora. Quando uma pessoa, um exemplo muito prático disso é o seguinte: quando uma pessoa ela tem uma dependência emocional, ela busca se suprir do que vem de fora. Uma pessoa que não tem amor próprio, ela tá sempre buscando a aprovação de outras pessoas. E para ela conseguir essa aprovação, ela vive à mercê de outras pessoas. Então essa pessoa, ela deixa de fazer suas próprias vontades. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se mimar, a gente precisa se amar, isso é um mandamento. Só que uma pessoa que ela é completamente dependente da aprovação de outras pessoas, ela esquece de si mesma. Ela se coloca como capacho, disfarçada às vezes de uma bondade extrema. Ela se coloca nessa posição, só que ela sempre acaba no lugar de vítima.
Por quê? Porque por mais que ela tenha uma bondade genuína, ela tem vontade de ajudar as outras pessoas, mas se ela faz isso para conseguir a aprovação, na primeira repreensão dela, ela desaba. No primeiro não que ela escuta, ela desaba. Porque ela acha que porque ela faz muito, as pessoas têm a obrigação de fazer muito por ela. Então, na primeira negativa de alguém que ela fez muito, ela vai desabar. No primeiro... Cara, na primeira... A gente recebe elogios e críticas. Então, na primeira crítica que ela receber, ela desaba. A gente vê isso hoje, nesse mundo que vivemos, tão tecnológico, com redes sociais. A gente tá sempre em busca de aprovação. Mas quantas pessoas você vê que quando começa a receber um hate, quando começa a ser criticado, a pessoa simplesmente desmorona. Então, nós precisamos ser pessoas emocionalmente fortalecidas e curadas. E essa cura, qualquer cura, ela só acontece quando existe um diagnóstico, quando é encontrado o problema e esse problema é tratado, daí que vem a cura. Então, se você precisa de uma cura espiritual, você precisa achar o problema espiritual e tratar esse problema. Se você precisa de uma cura emocional, vamos achar o problema e tratar o problema. Entende? E no caso, vamos voltar aqui para o fruto do Espírito. No caso dessas virtudes que o Espírito manifesta em nós, nós precisamos fazer um raio-x em cada área, ver aonde estamos falhando e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a curar essa área. De fato, ele trabalha em nós. Ele é como se fosse aquela equipe de limpeza profissional que vem na sua casa e limpa tudo e deixa brilhando. Só que ele só vai entrar no ambiente que você abrir. Ele só vai fazer aonde você mostrar para ele fazer. E depois que acaba essa faxina, a manutenção somos nós que fazemos, direcionados por ele. Então, o que eu quero com isso? A prática. Como é que eu pratico isso? Vamos para pequenas coisas. Em cada virtude a gente vai trabalhar pequenas áreas. E no último estudo que eu fiz de provérbios, eu aprendi muita coisa, gente. Eu vou citar muito isso porque eu aprendi muito nesse estudo. E a principal coisa que eu aprendi, não, talvez a principal não, mas uma das 10, top 10 que eu aprendi, foi que a gente precisa muito valorizar o pouco. A gente precisa valorizar o pequeno, porque nenhuma grande mudança acontece grande de uma vez. Pelo contrário, quando acontecem grandes mudanças, a tendência é justamente ela não se sustentar por si só. Mas quando você começa de pouquinho, pequenos passos, pequenos degraus, é muito mais certo de que você vai conseguir manter essa mudança do que uma grande mudança de uma vez, sabe? Então a gente precisa valorizar os pequenos passos, os pequenos começos, as pequenas vitórias, sabe? A gente precisa valorizar pra gente. Você precisa fazer pra você e não pra alguém ver. Mude pra você e pra Deus. Fala, Senhor, hoje eu vou fazer isso aqui de diferente. É pouquinho, mas eu vou fazer isso aqui pro Senhor. O fruto do Espírito são características que glorificam a Deus sem a boca, sem falar o nome de Deus. O verdadeiro cristão, não religioso, o verdadeiro cristão, ele glorifica a Deus sem precisar abrir a boca, sem precisar falar no nome de Deus. Ele glorifica com ações. Ele glorifica verdadeiramente e sinceramente, vivendo o que ele aprende. Então, para finalizar, eu quero falar com vocês, para ir para a parte bíblica do vídeo, eu quero falar com vocês sobre Lucas 18, capítulo 18. Em Lucas 18, nós temos a parábola do fariseu e do publicano, aonde Jesus conta sobre a oração desses dois homens. Eu vou falar na minha linguagem que eu não vou pegar para ler, que eu acho que vai ficar mais natural. Mas leia, Lucas 18.
Eu não vou lembrar o versículo e não anotei também, né? Deixa eu até ver se tá aqui. Ah, não, tá Lucas 7. A oração, a parábola é a seguinte. Tinha 2 homens que foram ao templo orar. E os judeus, eles são, saindo um pouquinho, os judeus, eles são um povo de muitos costumes, né? As leis e tal. E eles iam fazer suas orações no templo, o publicano e o fariseu. O fariseu é um religioso que cumpre as leis. Mas essas leis são tão pesadas que geralmente eles não cumpriam de verdade. Eles só fingiam que cumpriam. Porque o coração deles estavam repletos de ódio, de preconceitos, mas eles estavam lá cumprindo o papel deles. Eles tinham que fazer, então eles faziam, mesmo que não fosse verdadeiro. O publicano, em contrapartida, ele era judeu também. Só que ele era um desviado. Ele decidiu trabalhar para Roma e melhorar de vida. A questão é que ele melhorou de vida em cima da piora da vida dos outros judeus. E por isso ele era exilado praticamente. Os outros judeus não estavam mais nem aí. Ele era considerado um traidor, porque ele era um judeu que trabalhava para Roma coletando impostos. E ele enriquecia com a rebarba dos impostos que ele coletava. Ou seja, ele precisava pagar um valor para Roma. Aquela pessoa tinha que pagar X, mas ele podia cobrar um valor a mais e esse valor ficava para ele. Por isso que os publicanos, eles são tão odiados e considerados traidores. Essas pessoas eram jogadas de lado, de escanteio. E nenhum judeu que se preze tinha qualquer relação com eles. Entende? E quem era um publicano? Mateus. Mateus, um apóstolo chamado por Cristo. Ele abandonou todas as riquezas e fortunas dele e ele acompanhou Jesus e teve uma mudança tão grande de vida que escreveu o Evangelho de Mateus. Mas enfim, vamos voltar para a parábola. Tinha esses 2 homens, eles foram no templo orar. E o fariseu, o religioso, falava-se, orava alto e bonito e falava: meu Deus, obrigada, porque eu não sou como esse publicano. Eu não minto, eu não roubo, eu não me prostituo, eu jejuo 2 vezes por semana e eu pago os meus dízimos, sobretudo. E lá do outro lado, longe, com vergonha de si mesmo, sem nem conseguir olhar para o céu, tinha um publicano, que ele não conseguia falar nada, além de bater no peito e falar assim: meu Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Jesus, ele fala assim, no final dessa parábola. Fala assim. Quer ver? Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ele fala isso depois de dizer que quem foi justificado foi o publicano e não o fariseu. Porque o publicano, ele reconhece que ele não é digno de estar naquele lugar. Ele não é digno nem de olhar para o céu para fazer a oração dele. Ele, de olho fechado, fala: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele reconhece que ele não merece, mas ele pede a misericórdia do Senhor. Já o religioso, ele se acha muito santo. Ele não precisa ser perdoado porque ele age de acordo com o que Deus ensinou. Ou seja, a sinceridade que existia na oração do publicano é o início, é o temor a Deus, é o início de tudo. É o início, é a semente que precisa ser plantada para que o fruto do Espírito cresça em nós. Antes de qualquer coisa dessa série, eu quero falar para você o seguinte: tenha essa humildade de reconhecer que você não é ninguém sem Deus. Tenha essa humildade de falar: Senhor, sem você, sem o Senhor, a minha vida vai direto, eu vou de tobogã pro inferno, porque é o que eu mereço. Não interessa se eu sou boa mãe, eu vou pro céu. Não, a nossa vida não é feita de uma área só, não.
Nós temos que ser bom em todas as áreas. E nós só conseguimos ser essa pessoa constante se a gente manter o olho no que importa. Se a gente não se permitir ser influenciado pelo ambiente. Se a gente mantiver a nossa raiz no solo fértil, sabe? Puxando a vitamina do que realmente importa. Não vai importar se vai chover, se vai fazer frio, se vai ter vento. A gente vai estar firme no lugar certo. E para finalizar, eu queria falar de duas mulheres que enfatiza exatamente isso que o Senhor, que Jesus ensina com essa parábola. Ele fala, quem a si se humilhar será exaltado. A gente tem mania de falar, os humilhados serão exaltados. Não, gente. Quem a si se humilhar. Quem é que está disposto a se humilhar? Quem é que está disposto a pedir perdão ainda que esteja certo? Quem é que está disposto a perdoar quem feriu? Sozinho você consegue? É só com o Espírito Santo que a gente consegue perdoar alguém que nos machucou. Seguir em frente depois de dores profundas. É só Ele que consegue curar a gente. A gente não deve viver a nossa vida e medir os nossos acertos pelos erros dos outros. A gente não deve apontar o dedo para o defeito da outra pessoa e fechar os olhos para os nossos. Não interessa se aquela pessoa vai para a igreja e continua fazendo errado, a vida é dela. Você tem que manter os olhos em Jesus, é você que tem que fazer o certo. Se ela está fazendo errado, ela que se acerte com Deus. Quem é você para falar? Quem é você para apontar o dedo para aquela pessoa que tá errando de um jeito, sendo que você tá fazendo errado de outro, mas o seu tá escondido. Ninguém sabe. Saúde, filho. O seu tá escondido. O dela tá exposto. Essa é a consciência e é o texto que eu quero ler para vocês agora. Na verdade, eu não vou ler o texto. Eu só vou citar o texto. João 8. Quando os fariseus trazem uma mulher para ser julgada por Jesus, porque ela foi pega em adultério. E Jesus, depois de ouvir todas as acusações, entender que aquilo era uma armadilha, ele fala para os fariseus, ok, atire a primeira pedra quem não tem pecado. E adivinha só, ninguém atirou. E ninguém atirou não é porque ela não merecia, ela sabia o que as ações dela causariam para ela se fosse descoberta. Mas ela recebeu uma chance. E Jesus fala, vai, não peque mais. Ela merecia ser apedrejada? Merecia. Merecia. A gente, quando erra, a gente sabe que a gente tá errando. Muito raramente a gente erra sem saber que tá errando. Mas Jesus, ele mostra uma misericórdia tão grande. E se nós somos perdoados, quem somos nós para não perdoar? Jesus, em outra passagem, ele fala que à medida com que nós medirmos, seremos medidos. Ou seja, o perdão que você libera pode ser o perdão que você recebe. E para realmente finalizar, vamos para outra mulher. Em Lucas 7,47, Jesus fala assim, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem foi perdoado pouco, pouco ama. Isso é outra mulher, em outra ocasião. Já nas vésperas da crucificação de Cristo. Maria, eu acredito que a irmã do que foi ressuscitado, de Lázaro, pega um vaso de azeite fino, de óleo perfumado e derrama aos pés de Jesus e todo mundo fica, uau, o que você tá fazendo? Tá gastando mó dinheirão. Judas fica revoltado, porque com aquele dinheiro dava para sustentar 300 famílias, se eu não me engano. E Jesus repreende e fala, deixa que ela me adore como ela quiser adorar. Deixa ela fazer. Minha versão, tá? É como eu imagino. Deixa ela fazer
Ela tá sendo sincera e entregando o melhor que ela tem pra mim. Ela tá fazendo o melhor que ela pode. É o que ela tem. E ela, os muitos pecados dela, porque tudo indica que ela tinha muitos, foi perdoado porque ela muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. E isso não tem a ver com você pecar pouco. Tem a ver com o quanto você reconhece dos seus erros. Se você olha para você no espelho e fala assim: ai, eu sou uma pessoa tão boa, não tenho muito que ser perdoado, não. Ai, eu sou muito boa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Então você ama pouco a Deus. Porque quanto mais você reconhece que você é falho, quanto mais você sabe que você precisa melhorar, você consegue enxergar o tamanho do amor que Deus tem por você. E aí você ama Ele ainda mais. O convite hoje é que você peça para o Espírito Santo revelar para você o que precisa ser transformado na sua vida. O que precisa ser mudado. Meu Deus, eu preciso aprender a me valorizar mais, a escolher as pessoas com quem eu ando. Eu preciso melhorar, sei lá, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de emprego. Meu Deus, aonde a preguiça tá me paralisando? Aonde o medo tá me paralisando? Me mostra. Dá um espaço pro Espírito Santo trabalhar na sua vida, sabe? Fala assim, eu não tô conseguindo dormir à noite, por quê? O que tá sabe? Ah, é falta de dinheiro? É falta de trabalho? Meu Deus, me mostra o caminho que eu tenho que ir. Eu devo continuar aqui? Vai buscando. Ah, mas Bárbara, como é que vai ser? Ele vai sentar do seu lado e vai te dar as respostas? Não, mas ele vai trabalhar em você o que precisa ser mudado. E através dessas mudanças pequenas e genuínas, você vai sendo direcionado para o seu caminho. Quantas vezes a gente teve aquela intuição? Você fala, o sexto sentido apitou, falou para não ir por lá. Eu não fui, tinha um acidente. Ou então eu fui e me lasquei. Isso não é o sexto sentido. Isso não é só intuição. Isso é o Espírito Santo. E pra gente ouvir ele, a gente precisa silenciar. Muitas vezes a gente vai precisar silenciar a ansiedade, a angústia. A gente vai precisar só ouvir e permitir que ele trabalhe em nós. Gente, eu falei que o vídeo seria longo. Do fundo do coração, eu espero que as sementes aqui lançadas, elas encontrem solo fértil no seu coração e que você regue elas todos os dias. Amanhã eu vou trazer a primeira virtude. Nós vamos falando um pouco mais. E se eu esquecer de uma coisa, eu falo no outro. Se você tiver algum comentário, algo que eu não falei aqui, que você acha válido ser dito, sei lá, deixa nos comentários, me manda mensagem, porque nesse momento esses vídeos vão ser direcionados para quem está estudando comigo. Eu não estou divulgando em lugar nenhum. Mas se um dia chegar alguém, é porque Deus enviou para você. E eu espero que seja uma palavra de fortalecimento, sabe? Que te aproxime mais dele. Porque é isso que eu tenho feito. Eu tenho buscado estar mais próxima dele, independente de igreja, religião. Cada um deve seguir o que o Espírito Santo direciona. No meu caso, eu fui encontrada dentro de casa. Eu tive, graças a Deus, caminhos a seguir além da minha casa. Não parou aqui. Voltei aqui só para finalizar o vídeo. Nós tivemos alguns problemas técnicos de falta de memória no telefone. Mas eu só não queria deixar o vídeo sem final. E se eu me lembro bem do que eu tava falando, que eu quase não lembro, tava falando que eu fui encontrada em casa. Foi a maneira que Deus trabalhou na minha vida e Ele trabalha individualmente com cada um de nós. O Senhor, Ele não quer minions e nem robôs. Ele quer como você é, até os seus defeitos. Só que em tudo, nós devemos glorificar a Deus com as nossas ações. Essa é a manifestação do fruto do Espírito. Se posso resumir de uma maneira o fruto do Espírito as características que nós temos, as ações que nós fazemos
que glorificamos a Deus sem falar, sem palavras. É assim que o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas. E não tem como você ser habitação do Espírito Santo se você não crer em Cristo, se você não seguir a Cristo. É claro que existem pessoas boas que fazem bondades e quem sabe a gente vai encontrar, é muito mais fácil uma pessoa boa que não pratica uma religião entrar no céu do que um religioso que só disfarça que é religioso, sabe? Só finge que crê realmente em Deus. Então, o intuito, contudo, deve ser glorificar a Deus com ou sem plateia, com ou sem câmera ligada, com ou sem companhia. As nossas ações, elas devem ser verdadeiramente. E isso não significa que você não vai ter vontade de fazer o errado. Porque o Espírito Santo, ele não vem e impede que você tenha suas tentações. O diabo, ele foi tentar Jesus no deserto quando ele estava de jejum, depois de ser batizado. As tentações sempre vão existir. Só que o que determina o desfecho de cada situação na nossa vida é a maneira que nós agimos, que nós reagimos, que nós nos comportamos. E é aí que o fruto do Espírito se manifesta, da maneira com que o que você faz com o que te acontece, entende? Então, se posso dizer como podemos praticar e o que eu tenho feito na minha vida, é o seguinte: a minha vontade é de gritar, então eu vou me calar. Porque se eu me calar, eu tô matando a minha carne. Só que vão ter momentos que eu vou precisar falar. Mas se eu ia falar bravo, eu vou tentar não. Tira essa palavra. Eu vou ser calma. Se a minha natureza era ir por um caminho, fazer de um jeito, o Espírito Santo falou, não faz. Então eu não faço. Tudo que é da minha natureza para eu fazer do meu jeito, eu tento fazer o contrário. Eu faço diferente. Ah, hoje eu iria dormir até meio-dia. Não, eu não vou dormir. Eu vou levantar e vou fazer o que eu preciso fazer. Porque eu não vou ser vencido pela preguiça. É assim que o fruto do Espírito começa a se manifestar na nossa vida. Ok? Agora sim, finalizamos o vídeo. Até amanhã, se Deus quiser, se eu conseguir, ou então até o próximo vídeo. Vai.